Meu bom dia a todos, um vídeo sendo hoje fazendo mais um vídeo. Essa semana nós não produzimos algum material porque por circunstâncias, né, de viagem, e estava meio complicado, mas estamos de volta trazendo hoje um novo assunto. Você que ainda não faz parte do canal, que está assistindo pela primeira vez, acompanha alguns vídeos lá, principalmente sobre como estudar a Bíblia, que vai ser sempre útil para você entender a nossa didática dentro desse estudo da palavra de Deus. Dê o seu joinha, compartilhe, para que possamos levar essa mensagem a outras pessoas que às vezes precisam de um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, né? Hoje é um assunto que aparentemente o tema vai parecer polêmico, mas ao longo da compreensão você vai entender que não é bem assim a temática, né? O tema de hoje eu vou falar sobre o seguinte: Israel. Jesus veio morrer pelo povo de Israel. Você poderia tomar um choque agora e pensar, não, peraí, ele está falando heresia, Jesus morreu foi por todo mundo. E você poderia até citar várias passagens bíblicas que comprovam essa questão de que Jesus morreu por toda a humanidade. Não deixa de ser verdade que Jesus morreu, a morte dele trouxe a salvação para todo aquele que crê, né? Nós aprendemos que é isso, todo aquele que crê, né? E eu vou começar com uma passagem que está lá em Mateus 1:21. Mateus 21, quando Gabriel teve encontro com Maria, ele diz o seguinte: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo. Essa foi a mensagem do anjo. Então, se eu pego essa passagem dessa forma, não tem como eu contestar o que está escrito ali. Ele salvará o seu povo. Encontramos também em João 11:51 o sacerdote dizendo que Jesus ele morreu pela nação judaica, ele veio morrer pela nação judaica, né? E você encontra nessas passagens o indicativo de que Jesus morreu pelo povo de Israel, não morreu por outras pessoas, né? Pegando apenas a passagem, lendo sem outros versos, né, para discordar, né, desse assunto. Vemos, por exemplo, Mateus 15:24, ele diz o seguinte, em Mateus 15:24, ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Jesus dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando você pega um verso como esse, você vai entender assim: não, Jesus então só morreu pelo povo de Israel. E eu vou dizer uma coisa para você: biblicamente é uma verdade. Jesus só morreu pelo povo de Israel e só vai se salvar quem for israelita. Aí você pode tomar um susto: como assim só vai salvar quem for israelita? Você vai entender hoje, a partir dessa forma de estudar a Bíblia, que a Bíblia não se contradiz quando eu entendo o todo dessa verdade. Olha uma passagem interessante lá em Gálatas 3:7. Gálatas 3:7 fala o seguinte: estais certos, portanto, de que os que são da fé, você é da fé, você aceitou Jesus pela fé, né? Você é um crente da fé. Ele diz: sejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes que são filhos de Abraão. E quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão são os israelitas. Foi essa promessa feita para Abraão lá no Gênesis. Lá no Gênesis foi feita essa promessa: em ti serão benditas todas as nações. Ou seja, todos seriam filhos de Abraão, todos que aceitassem Jesus pela fé. Romanos 9:8 diz o seguinte: em outras palavras, vou ler desde do 6 para ficar melhor entendido. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. Paulo está falando sobre as promessas feitas aos povos de Israel, né? Ou seja, Deus fez promessas ao povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou a Jesus como Salvador. Então falhou as promessas de Deus para o povo de Israel? Alguns acreditam assim: não, é que esse Israel que existe hoje vai ser restaurado. Não é isso que a Bíblia diz. Olha que Romanos 9, capítulo 6 a 8 diz:
não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Olha a continuação. Nem por serem descendência de Abraão, ou seja, filhos naturais da carne, né, da descendência do sangue, né, de Abraão, nem por serem descendência de Abraão, se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaac, a tua descendência será considerada, ou seja, a tua descendência será considerada a descendência de Abraão pela fé, né, pelo filho da promessa. Em outras palavras, olha Paulo continuando, em outras palavras, no versículo 8, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Não é esse Israel. Não é esse Israel que você acha que vai ser renovado. Esse Israel que existe, essa nação de Israel que está aí hoje existindo no mundo. Ele fala, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Essa é a promessa. Então, quem aceita Jesus pela fé se torna israelita, se torna filho de Abraão. E essa foi a promessa feita, né? Essa foi a promessa feita. Aqui em 1 Coríntios 7,19 diz o seguinte, olha: a circuncisão em si não faz o menor sentido, e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. O que era que um israelita devia fazer para fazer parte do povo de Israel? Ele deveria ser circuncidado. Esse era o ritual que fazia com que uma pessoa se tornava parte do povo de Deus. E em Colossenses 2,11, vamos encontrar esse processo. Olha o que Paulo diz, capítulo 2, versículo 11 e 12. Nele, Jesus, também foste circuncidados. Quem recebia circuncisão? Israelita. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então você vê a circuncisão, que era o que fazia, o ritual que fazia com que uma pessoa se tornasse israelita. Hoje ele é inserido no contexto do batismo. Então Jesus, quando diz quem crê em mim, né? Quem crê em mim, né? Aquele que crê em Jesus será salvo. E quando ele fala em Gálatas 3,7 que os que são da fé são filhos de Abraão, que você tem que crer em Jesus para se salvar, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E invocar o nome de Jesus não é simplesmente falar o nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus é adorar a Deus, é adorar, é aceitar a salvação pela fé, né? Então, quando você aceita Jesus e você recebe o batismo como símbolo da morte, da circuncisão, você passa a ser descendente de Abraão, você passa a ser israelita. É por isso que Jesus falou assim lá, a Bíblia não se contradiz quando ela diz, ele salvará o seu povo. Ou seja, Jesus morreu, a morte dele dá a cada um a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. Ou seja, você quer fazer parte do povo de Deus, aceite Jesus e receba o batismo. E você recebendo o batismo, você é circuncidado e se torna israelita. Em 1 Pedro 2,10 ele fala, vocês nem eram povo, falando das pessoas que se convertem, aceitam Jesus, vocês nem eram povo, agora vocês fazem parte, vocês são nação santa, povo exclusivo. É o mesmo que ele falou lá para Israel no tempo do deserto, vocês são nação santa, povo exclusivo. Agora ele fala em 1 Pedro 2,10, 2, 9, 10 e 11. Então, a salvação de Cristo, segundo a Bíblia, é para o israelita. Todo aquele que aceita Jesus pela fé se torna filho de Abraão. Está lá em Gálatas 3,7, como vimos. E quando você se torna filho de Abraão, você se torna, faz parte do povo de Deus, do povo israelita, né? Então, todas as promessas feitas a Israel pertencem a você que aceitou Jesus. Todas as promessas, como todas as obrigações, como os mandamentos que foram dados
aos israelitas. Muitos dizem assim, isso foi dado para os judeus. Foi dado ao povo de Deus. Quando você aceita Jesus pela fé, você passa a ser povo de Deus. E tudo que foi dado ao povo de Deus, desde o passado, também lhe pertence. Tanto as promessas como as obrigações. Né? Muitos faziam separação. Não, isso aqui pertence aos judeus, isso pertence aos gentios. A Bíblia fala que dos dois ele fez um. Não existe essa questão do Israel e o gentio. Só existe um povo de Deus, que é aquele que aceita Jesus pela fé. Se torna israelita, segundo nós vimos aí. Está escrito claramente. Gálatas 3,7 diz: se torna filho de Abraão. Uma promessa feita lá no Gênesis. E como vimos em Romanos também, em Romanos 9:8, né? São aqueles que aceitam Jesus, aqueles que fazem parte da promessa. Então, irmãos, entenda hoje uma coisa importante. A Bíblia não se contradiz. Você apenas tem que entender as suas nuances, né? Suas nuances. Entender o todo dela, né? Jesus veio morrer pelo seu povo. Todo mundo é criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Né? A pessoa que aceita Jesus, ela passa a ser filho de Deus. Se você não aceitou Jesus ainda, você é apenas uma criatura de Deus. Quando você aceita Jesus, você passa a ser povo de Deus. E Jesus só vai salvar o seu povo. É como ele dissesse o seguinte: olha, eu tenho aqui um passaporte, eu tenho uma identidade nova para você fazer parte do meu povo. Quem aceitar esse documento vai fazer parte da minha nação, do meu povo. E aí vai ser salvo. É o seu passaporte. Para você entrar no reino de Deus, você tem que ter o seu passaporte. Se você aceita Jesus, você recebe o seu passaporte. Você faz parte do povo de Deus. Você se torna israelita. E aí você faz parte do povo de Deus. Então, irmão, não tem essa questão de esse Israel, como alguns pregam, que esse Israel aí vai ser renovado. Não. Aquilo que você vê, as profecias referentes a Israel, se referem a esse povo que aceita Jesus. Então, entenda uma coisa: Jesus não morreu para salvar, não morreu por todo mundo. Ele não morreu por todo mundo, ele morreu para todo mundo. Mas eu só posso ser salvo se eu aceitar esse sacrifício. E aí eu passo parte do povo de Deus. É por isso que ele disse, o anjo falou: ele se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo. Ou seja, ele salvará aquele que aceitaram ele. Quem aceita, me aceita, Jesus diz, é meu povo. Né? Eu vou salvar os meus. Né? Eu vou salvar quem estiver comigo. Eu aceitei Jesus, sou filho de Abraão, sou israelita. A mim pertencem os mandamentos que foram dados para os israelitas, os judeus lá, do Velho Testamento, me pertencem. Minhas obrigações, né? As boas promessas de prosperidade também nos pertencem. Então que Deus possa abençoar, que você possa, através desse estudo, entender um pouco melhor da sua responsabilidade como cristão, né? Entender que aceitar Jesus não é simplesmente falar o nome, mas é assumir uma parte como povo dele. Né? Que Deus seja glorificado. Até o nosso próximo vídeo. E estejam atentos aí no canal, os novos vídeos. Assista os vídeos anteriores, que vai ajudar você a compreender sobre como estudar a Bíblia, sobre a graça e tudo mais. Estaremos sempre trazendo novos assuntos. Agradeço a todos, um alô a todos aqueles que estão inscritos no canal, né? As pessoas de Roraima, do Maranhão, né? De Manaus, todos aqueles, meu abraço aí, e até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.